Entendi. Nossa, que forte Forte, isso. né? Nossa, eu também fiquei aqui. Eu já pensei em outra pergunta nesse processo que você estava falando disso. Eu já pensei em outra pergunta. Eu vou fazer. Você tá vendo que a gente vai sempre ter assunto, né? Porque eu bom. pensei, se você já atendeu, né? Não sei se você já atendeu alguém com transtorno do borderline ou Transtorno de personalidade borderline, né? Porque eu acho que tem, não sei se tem relação, né? Tipo, assim, de serem em situações muito parecidas ou situações diferentes. É diferente, né, do quadro esquizofrênico. O borderline quer dizer na linha fronteiriça, né, entre a neurose e a psicose. É um transtorno de personalidade, não é considerado um transtorno que tenha remissão, tem administração do transtorno. Também é usada a medicação. No transtorno borderline tem risco de suicídio, né? Já atendi casos. E aí, na captação psíquica, a pessoa tem consciência do diagnóstico, estuda o próprio caso, né? São pessoas muito inteligentes. E aí vem muitas vidas com pessoas bastante que se alteram, tem uma agressividade muito grande. Então, são pessoas que, nas existências que a gente acessa, brigas, muda de uma cidade para outra, briga lá também. Tem uma agressividade, tem uma dor emocional também. Essas pessoas, elas acabam perdendo, né? Afetos, parceria amorosa. Então, já tratamos sim. E é bem interessante porque as pessoas que têm o transtorno borderline são muito inteligentes, muito sensíveis, muito perspicazes e acompanham muito, aproveitam muito a sessão de captação, né? Porque elas vão interagindo e dando informações, elas querem ajudar o processo, né? Isso é bem interessante. É bem Muito. interessante. E aí, agora eu quero fazer outra pergunta. Bora. A última, tá? Eu prometo, a gente já volta pra cá. Eu prometo. É que você falou de famílias. E, enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque senão é longo os detalhes. Mas, suponhamos, tá? Nada Fique tranquila. aqui, só pra gente tá. Aqui é um ambiente seguro, É Patrícia. um ambiente seguro com 1000 pessoas me assistindo, né? Mas, enfim, eu entendo que é seguro. Mas vamos supor, uma família grande, tá? Onde vários irmãos brigam entre si, assim, tipo, papo de 10 irmãos pra cima. E eles estão sempre em guerra ali há muitos anos. Isso pode estar vindo de muito tempo aí, porque 10, cara, eu fico pensando, é muita gente pra estar brigando entre si o tempo todo. Sim. Não tenho dúvida, porque aí são esses reencontros para acertar a situação entre eles. E se nós abríssemos o campo, nós íamos encontrar todos em várias vidas juntos, mas assim, ou como família, ou um deles é um patrão, os demais são empregados e sofreram na mão desse que é o patrão. E hoje isso aparece na vida atual. E aí a pessoa que vem atender a família, por exemplo, vai dizer: nossa, mas até hoje ele é mandão em casa, ele é isso e aquilo. Aí vai... Antes da pessoa falar, a gente acessa. Olha, é o mais velho, era o patrão de todos os outros. Aí a pessoa conta. Ai, mas ele até hoje é. Então, sim, esses reencontros têm esse objetivo de acertar, de aprimorar a relação, partindo do princípio de que, quando são irmãos, algum grau de amor vai existir. Não necessariamente, mas a situação promove uma facilidade para que haja a amorosidade entre os irmãos. Então, é uma forma de, vamos ver se agora, né, tendo laço sanguíneo, os mesmos pais, de repente, crescendo juntos. Então, aí é um aprendizado, mas se houve um número grande de outras existências com conflito, esses conflitos vão se derramar sobre essa irmandade hoje. Vai estar melhor, assim, se ninguém matar ninguém, ninguém roubar ninguém. Já é muito.
É, Ah, é tá. lucro. entendeu? Sim, Olha, ó, é lucro, Patrícia. já tá bom, né? Vamos pensar, né? Agradeça a Deus. Obrigada. Quase aconteceu, mas não aconteceu. Já é alguma Então, Passaram dessa vida aqui, já deram, ó. já então. Mete, deram cheque. Que se não matou Checklist. ninguém essa vida aqui, a próxima vai melhorar se um não pouquinho. matou ninguém, se nenhum lesou ótimo. financeiramente ninguém de uma forma contundente, já tá bem melhor. Né? já. Ninguém sequestrou ninguém, pediu resgate, Ah, que entendeu? bom, eu fico aliviada, Angélica. Porque essas coisas que aparecem, né? Tá vendo? nesses A aspectos. próxima vai ser pior. melhor. A próxima vai melhorar bastante. Sabe o que eu queria te perguntar, Angélica? Teve uma postagem nossa de um corte seu, que foi inclusive sobre os bebês abortados, sobre a depressão de uma paciente sua. Foi. E uma pessoa comentou sobre. Eu tô fazendo uma pergunta que fugiu da nossa pauta, mas eu acho interessante a gente, até para esclarecer para as pessoas, sobre karma. Que ela falou que isso seria um karma e você a corrigiu dizendo que não necessariamente aquele caso específico era um karma. Então explica pra gente como que seria essa diferença do karma e no caso dessas vidas passadas. Que os bebês foram abortados, Sim. nós só vamos saber realmente se foi um karma através do acesso, né? Mas não necessariamente os bebês abortados estavam... A ideia de karma é você vai pagar uma conta, você vai aprender com uma nova experiência e tem um débito a ser quitado, né? Eu tenho alguns questionamentos em relação a isso, mas nem vou entrar nessa questão porque saí da proposta. Não necessariamente os bebês abortados foram abortados porque eles tinham um karma para pagar, né? Eles não necessariamente. Poderia ser também. Mas a pessoa em questão, essa mãe, né, que não conseguia... A mãe que abortava não conseguia liberar esses bebês para a vida. Aí é uma questão mais de quem praticou. Entendi. E aí eu me lembro que era o caso da depressão, que como essa moça era uma personalidade atual dos bebês abortados, ela não se sentia com o direito de viver e usufruir da vida. Entendi. E a depressão veio pela dor que esses bebês sentiram de não poderem nascer. É como se ela recebesse esse quantum de dor e aí a vida dela ficava pela metade. Ela não avançava e ficava deprimida, como se ela estivesse proibida de ser feliz, de conquistar coisas, de amar, De não estar querendo, não viver nesse mundo. Vinha do campo desses bebês. Por isso que daí nós atendemos os bebês. E aí é muito interessante você retomar esse tema, porque no caso da depressão, que a gente estava conversando, tem muita situação de aborto, né? De vida interrompida, né? E às vezes a própria mãe hoje se sente tão culpada que também fica deprimida, né? Não só necessariamente quem foi abortado, mas a mulher que abortou no passado. Nós atendemos muitas existências onde a pessoa vem hoje, está deprimida, e em outras vidas, mais de uma foi prostituta. Então, ela fazia os abortos porque ela não podia ter bebês, ela tinha que resolver aquilo para continuar trabalhando. Então, há muita tristeza dessas mulheres, né? E aí, hoje, a ponta encarnada sendo uma mulher, pode ter a depressão também, pode ter também o transtorno obsessivo compulsivo, como se ela tivesse que limpar esse passado, então ela fica limpando outras coisas, objetos, a casa, as mãos, lavando o próprio corpo, muitas vezes, para limpar essa marca dolorosa, né, dos abortos. E também relacionado, no caso, à prostituição, né, ao uso do corpo. Isso também pode trazer a questão do toque e a questão da depressão. Entendi. Não, perfeito. Agora ficou bem esclarecido. Porque eu achei interessante a pergunta que ela fez na postagem. Sim. Interessante mesmo. E aí, se você pudesse falar um pouquinho mais desses quadros e talvez desses sintomas pra gente. Você trouxe o toque, né? E a depressão. A depressão. Tem mais algum que você acha que
que vem, que é bem frequente, ou seria esses dois? Esses dois são os mais frequentes, mas vem também outros, mas esses são os mais. Vem muito desentendimento entre casais, irmãos, pais e filhos, filhos com muitas dificuldades, os pais tratam através da captação e é muito assim efetivo. Nós ficamos muito felizes com os resultados, né? Autismo, né? Filhos autistas, quadros fóbicos, né? Que também é um transtorno de ansiedade, a fobia. Nós tratamos também crianças com fobias, os pais vêm e aí já vão trazendo notícias positivas, né? Como seria o caso dos autistas? Vem o pai e a mãe normalmente e aí acessamos as vidas passadas dessa criança autista. Atendemos mais meninos até hoje, eu não me lembro de menina. E aí as vidas passadas, no caso do autista, são vidas de poder, de mando, de cientistas inteligentíssimos, que na verdade não eram cientistas como hoje nós temos, né? As instituições de estudo, de pesquisa, mas eles tinham esse impulso para o conhecimento, só que para fazer essa ação, muitas vezes eles sequestravam pessoas, eram aqueles, como a gente vê em filme, aqueles casarões antigos com aquelas escadas que desciam num subterrâneo. Então, me lembro, porque eu vejo as cenas, então eu me lembro de uma personalidade de um menino autista que esse homem muito rico, ele tinha capangas que sequestravam pessoas que não tinham moradia, como moradores de rua na época, né? Que estavam transitando pelas estradas, eram sequestrados, levados para esses salões subterrâneos. E esse homem, ele fazia experiências no corpo dessas pessoas, né? Muito inteligente, mas assim, causava muita dor e essa pessoa morria, porque ele abria a cabeça. E não tinha as coisas que a gente tem hoje, Não né? tinha anestesia. Então, assim, eram coisas, porque eles queriam saber o que tinha dentro do corpo humano. Eles eram pessoas que pesquisavam, né? Inclusive, eu atendi um moço esquizofrênico que teve várias vidas onde ele abriu muita gente, porque era muito inteligente e fazia essas pesquisas. Na vida atual, ele tinha o diagnóstico de esquizofrenia. E do autismo também, né? É como se essas personalidades que atuaram assim, causando muita dor em pessoas totalmente indefesas, ficavam amarradas, né? São sessões bem angustiantes para mim, porque começa a doer meu coração, eu fico com falta de ar, são Aí você acessa a pessoa, desculpa, eu acesso a pessoa que está deitada. lá. Ai. Também, e acesso a fala do que está fazendo aquilo, né? Ele vem e começa a falar. E muito bravo, muito arrogante, né? São personalidades muito arrogantes. Não são as únicas personalidades que vão compor o campo do autista hoje, né? Tem N possibilidades, mas eu me lembro que essas são bem presentes. E aí tratamos também, às vezes a pessoa que está deitada ali sofreu toda essa situação dolorosa fisicamente, está na família do autista, né? Às vezes é um tio, às vezes é a mãe, então esses reencontros são complexos também, porque eles estão baseados em vivências muitas vezes bem trágicas, né? E aí é mais essas situações assim de uso do poder, uso da inteligência de uma forma como um comandante de uma guerra que abusa do poder, né? Isso é mais frequente acessarmos quando vamos tratar autistas. Perfeito. É muito. Do toque e da depressão, elas têm vidas passadas até que semelhantes, né? Vidas passadas de
de perdas grandes, de pessoas que se equivocaram numa situação e isso causou a morte de muitas pessoas. Isso pro toque, a pessoa que tem o toque, ela se persegue o tempo todo, ela tem que estar o tempo todo se vigiando os próprios pensamentos, ela tem que saber bem onde ela está pisando, né? Tem um filme Melhor Impossível. É muito bom esse filme. É um filme antigo, mas quem não assistiu e está nos ouvindo agora, eu recomendo que assista. Já viu? Já. É muito bom. E Jack Nicholson, né? Gosto. sim, sim. E o filme, não me lembro o nome, é com a Julia Roberts, que tem aquela, se casa com aquele homem que, na verdade, ele é um narcisista perverso. Não me lembro o nome, mas ele é nós poderíamos dizer um narcisista perverso, mas ele tem toque. Ela abre o armário da cozinha e todas as caixinhas de molho, de condimentos estão arrumadas. Esse é um sintoma também, né, do toque, de tudo tem que estar Alinhadinho. Alinhado. na medida certa, tudo muito alinhado. Eu atendi uma moça com toque para fazer regressão, daí ela ia acessar as vidas, né? Foi muito interessante. Então, nessa sessão, ela chegou, comecei a perguntar, me fale sobre você, vamos ver o que você deseja tratar. E ela começou a contar da vida dela e tal. Isso já tem vários anos. Mas são situações marcantes para mim. Porque num dado momento, depois assim de um bom tempo que ela estava falando, ela vira e diz assim... Eu tinha nessa época um cobre-leito no meu divã, todo quadriculado, de cores assim, afinadas, né? Ela me diz assim, Angélica, só para você entender, eu já contei quantos quadrados tem nesse cobre-leito seu, enquanto a gente está conversando. E eu assim, eu nem percebi. E eu contei todos os quadrados de pisos que tem entre você e eu aqui. Meu Deus. Ela ia contando. E enquanto eu estava falando com ela e ela falando comigo. Então, tem o sintoma do toque também, que é o da contagem. Tem pessoas... É muito desgastante, imaginem, né? É um desgaste Nem mental. imagino, É, assim. porque não... Nossa, se a pessoa está andando na rua e ela decreta que nos pisos da calçada que tem algum desenho na cor tal, ela não pode pisar, ela vai ter uma caminhada diferente. E se ela pisar, ela tem que voltar de onde ela começou e fazer de novo. Eu acredito que isso aparece no filme Sim. Melhor Impossível. Sim, acontece isso. Então, Ele andava. O toque, ele atrasa a vida da pessoa realmente, concretamente, porque o tempo, né? Se eu tenho que lavar minhas mãos 5 vezes para ir para o trabalho, é diferente de lavar uma. Se eu tenho que checar minha casa 5 vezes, se eu tenho que... Né? Tem muita questão do toque também no acúmulo de coisas em casa, mas assim, de uma forma bem que chama atenção, né? E a pessoa não consegue se desfazer daquilo. E entraria no caso desses acumuladores? Os acumuladores, para ter um diagnóstico de toque, tem que ter um conjunto de sintomas, né? Mas esse é um sintoma que pode ser incluído também nessa lista de sintomas. Nem todo mundo que tem transtorno obsessivo compulsivo vai ter todos esses sintomas. A contagem dos pisos, acumular coisas. Mas esse também é um sintoma do acumulador compulsivo. Por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. E temores, assim, de tempestades, de quando o tempo começa a ficar complicado, né? Algumas pessoas entram realmente num estado de muito medo e ficam com a ideia obsessiva de que o raio que cair vai cair sobre a casa dela ou sobre ela. E aí ela tem que fazer toda uma proteção e tem muita angústia envolvida, né? E tem muita culpa no toque, esse é o ponto. Um sentimento muito comum no toque é o sentimento de culpa. A pessoa já chega culpada. Eu já estou devendo, eu já devo. Chego já devendo. Então, ela chega se explicando demais, se desculpando demais, tentando agradar demais, né? Porque ela carrega a culpa. E, no nosso caso de trabalho com acesso de vidas passadas, tem a ver com realmente efeitos
não Coisas... muito legais, Ah, que estão... Todos nós fizemos tudo isso, mas por algum motivo, até pela família que ela veio, o país onde ela nasceu, ela se conecta mais com essas vidas e aí isso vai compor um diagnóstico ou outro, né? entendi. Sigam a Angélica nas redes sociais, tá aqui o QR Code pra vocês na tela, aqui ó, que fica nesse cantinho aqui do ladinho da Paty. Não se esquece de seguir a Angélica e até a próxima Captação Psíquica. Fica. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.